Direito administrativo. Pessoal, vocês estão com a ementa do curso aí, irmãos? Nada? Nem sabe o que vai ver hoje? Jura? Não tem ementa? Sério? Vou pedir para jogar, então, no portal. Mas até o vídeo que o Kleber Pinho gravou sobre as aulas de administrativo, vocês viram? Tem lá a ementa tudo que a gente ia tratar. E aí, a primeira aula, claro, a gente sempre vê princípios, administração pública direta, indireta, aquilo tudo que vocês já conhecem. Alguém aí nunca teve contato com direito administrativo? Nunca na vida. Vai ser a primeira vez. Beleza, vamos lá. Pessoal, claro, óbvio que a gente vai ver administração pública direta, indireta, princípios e tudo isso. Só que esse é um curso um pouquinho mais avançado, tá? Então, eu selecionei algumas outras matérias que a gente não costuma tratar nos cursos comuns de carreiras policiais. Porque no cursinho comum, a gente costuma ter 6, 7 aulas no máximo aí de direito administrativo e precisa correr um pouco mais. Agora, a gente tem aquela semana fechada de administrativo, então a gente vai esgotar todo e qualquer edital. Polícia Civil do Distrito Federal, PF, PRF, qualquer edital, tribunais, qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês vão estar com o caderno cheio de administrativo. Beleza? Sem faltar nada. E aí, eu já peço desculpas antecipadamente. Quem não me viu aí nos últimos 15 dias, não sabe como eu estava ruim de gripe, mas eu ainda estou melhorando. Ainda estou com a voz bem rouca, bem ruim mesmo. Então, eu peço desculpas antecipadamente por qualquer tosse, etc. Vamos lá. Para direito administrativo, como você nunca teve contato, por exemplo, a gente não tem um código, tá? Não existe um código administrativo. Oi, Hugo. Saudade do você. Não existe um código administrativo, tá? A gente sempre vai se pautar por leis esparsas, a gente vai se pautar muito por doutrina e etc. Quando vocês forem estudar, 2 doutrinas são bem importantes, que é o Celso Antônio Bandeira de Melo e a professora de Pietro. São as 2 melhores doutrinas aí de direito administrativo para se estudar, beleza? E a gente vai começar pelo começo, conceito de direito administrativo. Como que você conceitua direito administrativo? Bora, André. Como é que você conceitua? Um ente personalizado? Com base em quê que você vai achar um ente personalizado? Tem algum lugar que você acha uma base? Vamos lá. Nós tivemos escolas que definiram critérios para conceituar. Pelos princípios? Para a gente chegar num conceito de direito administrativo, nós tivemos que passar por algumas escolas, ou alguns critérios, como a gente chama, tá bom? E o primeiro critério que surgiu, por óbvio que ele surgiu na França, chama critério das prerrogativas públicas. E aí pode aparecer para você também como Pousian Publique. Critério das prerrogativas públicas. Foi o primeiro critério que surgiu para explicar o conceito de direito administrativo. Ok? E para esse critério, claro, ele é sempre autoexplicativo. Ele vai dizer que direito administrativo é tudo aquilo que cuida das prerrogativas públicas. E aí, eu vi uma questão muito bem elaborada, muito boa mesmo, sobre esse critério. Claro que a gente não adota mais esse critério, tá? Ele foi o primeiro critério que surgiu lá na França. E aí, a questão muito legal que eu vi era da CESP, ela dizia o seguinte:
os atos de gestão e os atos de império, eles derivam do critério das prerrogativas públicas. Perfeito, é isso mesmo. Aqui nasce os atos de império e os atos de gestão, que são atos administrativos, espécies ou modalidades de atos administrativos, que a gente vai ver, vai estudar ainda. E essa teoria, cuidou de diferenciá-los. Então, para a teoria das prerrogativas públicas, também chamada de Pousiani-Publiquet, o direito administrativo tutela ou ele cuida das prerrogativas públicas. Nasce aí a diferença entre atos de império, atos de gestão, bem como a sua explicação. Essa aqui foi a que eu vi na questão da CESP, tá? CESP perguntando se a diferença e o conceito dos atos de gestão e os atos de império nasce junto com a escola das prerrogativas públicas. Perfeito, nasce mesmo. A diferença entre atos de império e atos de gestão nasce aí, num primeiro conceito, no primeiro toque de definição de critério de direito administrativo. Isso lá no século XIX, lá longe. Quando a gente ainda tinha rei, né? Imperador. Por isso a definição atos de império. Até aí tranquilo? Tudo muito conceitual. Não é fácil essa matéria de conceito de direito administrativo, mas cai bastante, tá? Em concursos mais difíceis. Depois desse critério, surge um novo critério ou uma nova escola chamada de critério ou escola do serviço público. Todos os nomes são autoexplicativos, ok? Para essa escola ou para esse critério do serviço público, tudo aquilo que é serviço público é conceito de direito administrativo. É bom esse conceito? É um bom conceito? Critério do serviço público, tudo aquilo que é serviço público é administração pública. Peca, né? Falha um pouco, porque a administração pública, ela não só presta ou faz serviços públicos, ela também abrange um pouco de serviços privados. Ela também se norteia, se baseia pelo Código Civil, pelo direito privado, não só pelo serviço público. Questão da CESP disse o seguinte: o princípio da continuidade do serviço público deriva do critério do serviço público. E isso foi questão de prova, tá? O princípio da continuidade do serviço público, claro, o serviço público não pode parar, deriva da escola do serviço público. Pergunta da CESP, deixa eu colocar aqui. Uma afirmativa verdadeira. Os atos de império de gestão surgiram das prerrogativas públicas, depois não deu certo esse critério, ele deixou de ser adotado, continuamos com os atos de império de gestão e agregamos, foi criado o critério do serviço público, nele tudo o que era serviço público era administração pública e deriva aí o princípio da continuidade do serviço público. Também não deu certo esse critério. Mas nós continuamos agregando, ficamos com os atos de império, com os atos de gestão, continuamos com o princípio da continuidade e nasce um novo critério. Pode apagar lá o pedacinho de cima?
nasce um novo critério, chamado de critério do poder executivo. E é claro que esse critério também não vingou. Porque pelo critério do poder executivo, a administração pública é aquilo que tutela ou que rege o poder executivo. E não vingou porque, claro que dentro do legislativo e do judiciário, a gente também fala em administração pública. Óbvio, né, que o legislativo e o judiciário não vão exercer preponderantemente ou tipicamente atividades administrativas, mas o poder legislativo e executivo exercem atividades administrativas atipicamente. O judiciário legisla? Legisla. Quando ele cria os seus próprios atos, o seu próprio regimento interno, ele legisla. O legislativo administra? Administra, faz concurso público, licita. Claro que tudo isso atipicamente. Por isso que esse critério do poder administrativo também não vingou. E aí, como ele não vingou, a gente precisou de um novo critério. Critério das relações jurídicas. Que foi um dos melhores critérios. Também não vingou, mas foi um dos melhores. Para esse critério das relações jurídicas, a administração pública é tudo aquilo que tutela os administrados e a administração. Esse foi um dos critérios que mais vingou, que mais durou, porque ficou o que melhor abrange o conceito de administração pública. Realmente, o critério das relações jurídicas, a gente vai se basear pela relação que a administração pública tem com nós administrados. E ele se perdurou por muitos anos, até que vieram as críticas. Existe a administração pública extroversa, que é justamente essa, a gente vai chamar de administração pública extroversa. E aí, quem gosta de fazer concurso CESP pode assinalar, marca, grifa aí com caneta colorida ou extroversa, tá? Que é essa relação externa entre a administração e administrado. Mas também existe uma relação chamada de introversa, que é a relação da administração versus a administração. Por isso que esse critério, apesar de ser um dos melhores, também não vingou. É um conceito de administração pública. Chamada de extroversa quer dizer que a administração se comunica com nós administrados. Toda vez que nós administrados temos uma relação com a administração pública, é o poder extroverso. Toda vez que a administração pública tem uma relação com ela mesma, introverso. Nós particulares, nós administrados no geral. Isso mesmo. Extroverso e introverso. Não acabou aí, tá? Depois desse critério que não vingou, a gente teve o critério teleológico.
Quando vocês escutam a palavra teológico, lembra do que mesmo? Lembra do que mesmo? Artigo 121 da Constituição. Lá dentro tem uma qualificadora do 121, matar alguém. Lembra de que quando você fala critério teleológico ou qualquer palavra que termina aí com essa palavra, lembra de alguma coisa? Finalidade. Toda vez que você vê essa palavra aqui, ó, ela significa o fim, a finalidade. Toda vez, qualquer lugar é para alguma finalidade. Teológico, ou teleológico, claro, é a finalidade. E aí tem lá uma das qualificadoras, com a finalidade de ocultar, dissimular. Aí você vai ver é teleológico. Pelo critério teleológico, direito administrativo é tudo aquilo que a administração realiza com base nos princípios norteadores. Tudo aquilo que a administração pública realiza pautada nos critérios norteadores, bem como nas fontes do direito administrativo com observância na finalidade da lei. Até hoje a gente mescla esse conceito aí teleológico. Até hoje a gente tem uma mescla desse conceito. Porque realmente a administração pública vai sempre observar os princípios, as regras que norteiam, vai sempre observar as fontes, sejam elas formais ou materiais, mediatas ou imediatas. Mas esse critério também não vingou. Porra, deve ter bem uns 4 ainda por vir aí. E todos eles caem em prova, tá? Concursos mais difíceis, mais elaborados, principalmente quando a banca é a CESP, ela cobra esses critérios. E aí nasce o critério residual. É o que sobra. Tudo aquilo que não é legislativo, não é judiciário, é administrativo. Óbvio que não vingou. Claro que não vingou, porque ela esqueceu das funções atípicas que o legislativo e o executivo exercem. O legislativo também administra, exemplo, quando ele faz concurso público, quando ele faz licitação. O judiciário, o executivo também. O executivo não, desculpa, o judiciário. É administrativo. Esse critério residual ele não vingou porque o judiciário e o legislativo também exercem funções atípicas. Até aí tranquilo? Dúvidas? Se tiver com dúvida, levanta a mão. Se eu escrever aqui embaixo, fica ruim para quem está atrás? Não? Depois surgiu o critério da distinção entre a atividade
jurídica e social. Critério da distinção entre atividade jurídica e atividade social. Para esse critério, só é administração pública aquilo que é feito ou realizado para os administrados. Os demais não são administração pública. A administração pública só vai reger a atividade e os sujeitos. Ela só rege a atividade administrativa e os sujeitos, aqueles... Clique lá